Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós te louvamos pelo dom da vida, Senhor, por todos os benefícios que você tem nos dado. Te louvamos pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui nessa manhã, Senhor. Todos que estão prestando culto a você, Senhor. Obrigado porque não há lugar melhor para estarmos que a sua presença. Porque melhor estar um dia na tua presença do que 1000 anos longe de ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque você nos chamou para uma viva esperança. Aleluia! E nisso nós nos gloriamos e nos alegramos em ti, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que você possa nos ensinar nessa manhã, através da palavra do Senhor. Que nós possamos sair mais conhecedores e mais aptos para praticar a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Obrigado ao grupo de louvor, podem se sentar também. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, a gente está estudando fé, esperança e amor. Amém? Mas a gente só viu só fé, por enquanto, né? Hoje nós vamos falar sobre esperança. Amém? Glória a Deus. E a gente tem como base para esse tempo, né, de estudo, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. O apóstolo Paulo diz que 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. E o maior dos 3, porém, é o amor. Amém? Então a gente viu que a fé, o que é a fé? Né? Vamos lá com mais convicção, com mais certeza daquilo que é fé. Se alguém chegasse para você e perguntasse, mas o que é fé? Você teria resposta para dar? Quem se arriscaria a dizer o que é fé? Amém. Se eu escutei bem, o Álvaro respondeu ali corretamente. Amém? Fé é a certeza daquilo que vocês não sabem aonde isso está. A escola bíblica dominical está deixando a desejar, né? Será uma boa ideia nós fazermos prova? Na avaliaçãozinha assim. Bota lá, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Irmãos, esse versículo é bem dado, assim, né? Uma definição de fé. E a gente estudou esse versículo. Amém? A gente estudou, bem dizer, palavra por palavra, no grego, inclusive, né? Depistes, este, hipóstase, eupiso, elenco, pragma, ao. Olha, que eu aprendi, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Amém? Então a fé é uma certeza e uma convicção daquilo que a gente espera e daquilo que a gente não vê. Amém? Então fé, irmãos, ela está relacionada a uma dimensão muito importante da vida do crente. Amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. É o que diz a palavra do Senhor. Amém? Então, assim, como a gente não vê Deus, nós somos bem-aventurados segundo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados aqueles que creem sem ver,
quando ele está ali conversando com Tomé, que precisou ver. Amém, irmãos? Mas na verdade todos os outros viram também, né? Então a gente bota a culpa só em Tomé, mas na verdade ali, irmãos, todos eles, né, fraquejaram na sua fé, né? Houve aqueles que eram mais fortes, mas todos eles, na ocasião da morte do Senhor, eles se entristeceram. Amém? E aí, o Senhor Jesus disse que nós seríamos bem-aventurados, porque a gente ia crer sem ver, né? Eu nunca vi Jesus, eu acredito que você também não tenha visto. Se você viu, bem-aventurado você também é, viu? Se você viu, ouviu aí Deus, glória a Deus. Porque Deus quis tratar com você dessa forma, né? Então, mas para a maioria a gente não viu e Jesus disse que nós seríamos bem-aventurados. Como nós não vemos Deus, mas nós temos certeza, nós temos convicção que Ele existe, nós temos fé em Deus. E isso é suficiente para nós sermos nascidos de novo, sermos aceitos na família de Deus, justificados como o pai Abraão foi justificado pela fé. Amém? Mas existe uma outra dimensão da vida do crente, da vida cristã. Amém? Crente é aquele que crê. Amém? Antigamente eu tinha crente como uma palavra pejorativa. Fulano é crente. Então dizia que fulano é... A religião é lei de crente. Mas crente, irmãos, é aquele que crê. Se você crê, você é crente. E você é crente em alguma coisa. Em alguma coisa tu é crente. Amém? Eu sou crente que meu nome é de Lucas. Amém? Talvez você não seja tão crente quanto eu com relação ao meu nome. E aí você pode falar meu nome errado. Mas eu que sou crente, eu digo meu nome certo. De Lucas, com S no final. Amém? Mas brincadeiras à parte, todo mundo é crente em alguma coisa. Nós somos crentes no Deus vivo. Amém? No Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E hoje nós vamos falar sobre esperança, que também é muito importante na vida cristã. Amém? E basicamente, irmãos, a Bíblia no Novo Testamento, ela aborda a esperança, né? Ela trata a esperança de duas formas distintas. Uma esperança que é para essa vida e uma esperança que diz respeito à vida eterna. Amém? Nós vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 15. O apóstolo Paulo, ele vai, nesse capítulo inteiro, discorrer sobre a ressurreição dos mortos. Amém? É um capítulo importantíssimo da Bíblia. Amém? Nós sabemos que existem algumas doutrinas que são basilares da fé cristã e a ressurreição dos mortos é uma dessa doutrina. Amém? Então, a Bíblia, ela se baseia, inclusive, Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, né? Paulo, ele tem até alguns problemas porque ele acredita na ressurreição. A ponto de que existiam algumas facções judaicas que não acreditavam nisso e isso trouxe problema para Paulo. Amém? Então, o cristianismo apresentado pela Bíblia crê na ressurreição dos mortos. Amém? E aí, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, a gente só vai ler esse versículo, mas eu recomendo que você leia o capítulo inteiro, é um capítulo um pouco extenso, mas você lê para estudar sobre ressurreição. Nós estamos estudando sobre esperança nessa manhã e nós vamos ler apenas o versículo 19, que diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Né? Eu, particularmente, desse capítulo 15, eu gosto muito desse versículo 19 e gosto muito do versículo 35 também, se eu não me engano, que a gente não vai ler agora, mas só para você saber que eu gosto de dois versículos desse capítulo. O capítulo é bom, mas eu gosto de dois versículos, em especial esse, porque ele diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Amém? Então, com esse versículo eu consigo ver duas coisas. Eu consigo ver que Paulo ele estava falando que existe uma esperança que não é para essa vida. Porque ele diz, se nossa esperança se limita apenas
a essa vida. Tá, pode deixar projetado ali esse versículo 19, porque, irmãos, isso é uma questão, aí vamos dizer assim, básica, né, de interpretação de texto. Mas esse versículo, ele diz que existe uma esperança que é para essa vida e existe uma esperança que é para além dessa vida. E que se a esperança da gente é só para essa vida, a gente é os mais infelizes dos homens. Então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então vamos fazer as coisas que diz respeito apenas a essa vida, porque não temos esperança para uma vida eterna. E eu consigo ver esse versículo por um outro lado, porque me parece que nesses últimos dias, né, ou pelo menos nos dias que eu tive a oportunidade de viver e de presenciar, me parece que o cristianismo meio que inverteu a importância das coisas, né? Se Paulo, com esse versículo, ele busca alertar que existe uma esperança, tanto para essa vida, quanto para uma vida vindoura, né, eu vejo alguns irmãos que caem nos dois extremos. Alguns irmãos que só pensam na esperança que tem para essa vida. Amém? E aí, quais são os cuidados dessa vida? Deus tem esperança para a gente com relação a essa vida? Tem. A gente pode ter esperança em Deus com relação a essa vida? Podemos. Mas não apenas com esperança para essa vida natural. Posso ouvir um amém? Seu? Né? Você pode até vir a desfrutar de coisas muito boas nessa vida, irmãos. Mas a vida do homem não consiste na abundância de bem que ele tem, de bens que ele tem. Nisso não consiste a vida do homem. Amém? E eu também vejo cristãos que abrem mão de ter uma vida natural, tranquila, suprida, para ter uma esperança apenas na vida eterna. A gente precisa ter um equilíbrio, porque a Bíblia, no Novo Testamento, ele traz uma esperança para essa vida, que a gente vai ver na semana que vem, se Deus permitir, e para uma vida eterna que nós vamos nos aprofundar já hoje mesmo. Amém? Então, a gente tem que saber, ter isso bem consciente de que a nossa esperança em Cristo diz respeito desde agora até a eternidade. Amém? De agora à eternidade, a nossa esperança está em Deus. Amém? E esperança está relacionada a algo que ainda não se concretizou. Amém? A algo que já pode existir no reino do Espírito, e a gente acessa isso pela fé. Amém? Mas ainda não se manifestou. A gente vai ler um versículo que diz que nós ainda não somos aquilo que haveremos de ser. Amém? Obviamente. E aí por isso que eu realmente faço aí a indicação de você ler esse capítulo 15 de 1 Coríntios, porque ele vai falar de como será o nosso corpo na ressurreição. Amém? O nosso corpo hoje, ele é corruptível. Diga assim, corruptível. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele se corrompe. Amém? Mas na ressurreição, o nosso corpo se reveste, aquilo que é corruptível, se se revestirá de incorruptibilidade. Amém? Então, o nosso corpo que adoece, que fica velho, que fica com rugas, com linhas de expressão, né? Ele é corruptível, ele perece, né? Mas nós haveremos de colher um corpo, porque nós haveremos de plantar isso também, amém? Porque aquilo que se planta não se colhe se primeiro não morrer. Amém? Então esse corpo será plantado, mesmo aqueles que estiverem vivos. Na vinda do Senhor nós devemos plantar esse corpo para colher um corpo incorruptível. E aí esse corpo não vai mais perecer, não vai mais sentir fome, não vai mais adoecer, não vai mais envelhecer, não vai mais
pecar. Amém? Então, isso é uma esperança viva, irmãos. Nós temos essa viva esperança. Então, vamos lá. Em Romanos, eu vou citar alguns versículos. Na verdade, vou citar vários versículos. E aí você vai anotar vários versículos. Porque nós vamos ler muitos versículos também, de algumas passagens inteiras que a gente vai ler para pegar bem o contexto daquilo que a Bíblia está falando. Amém? Mas em Romanos, capítulo 8, versículo 21, diz que na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Então existe uma esperança, irmãos, que é realmente uma esperança vindoura mesmo, de algo que não apenas para essa vida, mas algo que completará o plano redentivo de Deus, né? Que os filhos de Deus irão se manifestar na sua plenitude. Nós sabemos que, escatologicamente falando, o Senhor Jesus voltará, arrebatará a igreja, e depois haverá um período de governo de Cristo aqui na terra, de 1000 anos. Amém? Aí a gente chama de milênio. Mas depois do milênio, irmãos, haverá novos céus, nova terra, e não haverá mais choro, ranger de dentes, vai haver só no Hades, né? Mas não haverá nem choro nem pranto. Amém? Toda a criação estará totalmente redimida da corrupção. E esse versículo 21 do capítulo 8 de Romanos fala justamente desse período. Do período em que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Nós vamos ler daqui a pouco que nós, os filhos de Deus, já fomos redimidos do cativeiro do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mais debaixo da graça. Mas a criação foi corrompida pelo pecado do homem. Amém? Quando Adão pecou, todo o mundo foi amaldiçoado por Adão. A atitude de Adão amaldiçoou todo o mundo, né? Então também, cuidado para você não achar que foi Deus que amaldiçoou a criação. Deus informa a Adão que por ocasião do pecado de Adão, o mundo foi amaldiçoado. Amém? Porque a Bíblia em Gênesis diz que Deus avisou a Adão: Adão, por tua causa, maldito é o homem. E muita gente acha que Deus está amaldiçoando. Maldita é a terra, perdão. Vamos abrir lá, porque aí confundiu foi tudo, né? Quando o irmão vai citar o texto e cita errado, aí fica complicado. Gênesis, capítulo 3. É 17 mesmo. Então diz assim: e Deus disse a Adão, né? E a Adão disse: visto que atentaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comer, maldita é a terra. Por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Amém? E aí eu já ouvi pessoas dizendo, com base nesse versículo, que Deus amaldiçoou a terra. Deus não amaldiçoou a terra. Quem amaldiçoou a terra foi Adão. Pelo pecado de Adão, a terra foi maldita. Amém? Então, foi a atitude de Adão que amaldiçoou a terra. Não foi Deus. Deus está informando a Adão que, por causa dele, maldita é a terra. Amém? Mas a terra e toda a criação também será redimida. E aí, a gente está falando de esperança, nós também temos essa esperança, irmãos, de que toda a criação, tudo que Deus fez, voltará a estar no lugarzinho que Deus botou. Amém? Romanos também, capítulo 15, versículo 4, diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito,
a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Irmãos, quando a gente lê o Antigo Testamento, quando a gente lê o Novo Testamento, quando a gente lê a palavra de Deus, nós podemos ter essa esperança de que tudo que Deus fez, apesar do pecado, Deus não ficou desprevenido. Deus não foi pego de surpresa, Deus não tropeçou, Deus não caiu do trono, feito o pastor Cláudio diz. Deus ainda está reinando sobre todas as coisas. Então nós podemos ter essa confiança de que mesmo que as coisas pareçam estar meio desajustadas, e realmente está desajustado mesmo, tudo vai voltar ao lugar de origem. E na verdade, irmãos, já começou a voltar para o lugar de origem. Quando Jesus ressuscitou e os primeiros cristãos confessaram a Jesus, amém? Porque também serviu para os discípulos confessar a Jesus. Amém? Não é só para a gente, não. Os apóstolos também tiveram que confessar a Jesus. Nascer de novo. Então, quando nós nascemos de novo, nós já fomos colocados no lugar que era para o homem estar sempre. Então, a salvação e a vida eterna, irmãos, já começou para nós. Por isso que a fé é importante. Por isso que a fé é importante, porque a fé manifesta agora algo que ainda não é. A fé traz para o agora, para o presente, uma vida incorruptível. Se você é salvo, você não vai mentir. Se você é justiça de Deus, você não vai andar em impiedade. Por isso que nós somos salvos, para andarmos numa vida que agrada a Deus. Nós não andamos uma vida que agrada a Deus para sermos salvos. Amém? E aí muita gente também fala assim, não, porque não chegou a hora, eu tenho que organizar algumas coisas na minha vida para poder servir a Deus. É justamente o contrário. Porque é Deus que vai organizar as coisas na sua vida. Se fosse para a gente organizar as coisas na nossa vida, a gente nunca estaria apto para andar perto de Deus. Ele é que se reconcilia conosco. Ele é que nos buscou. E Ele nos coloca no lugar de filho dele. Imagem e semelhança dele. Nada que eu ou você pudesse fazer ia resolver essa bronca, não. Amém? Aquilo, tem coisa que a gente faz, a gente tem que resolver. Tem prato que você suja e você tem que lavar. Mas esse prato o homem não podia lavar. Só o que podia lavar era o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. E por isso que Deus propiciou isso para nós. Porque Ele muito nos amou. E de agora em diante, né, a gente vai falar de esperança, e vai falar de amor, e vai ver como a fé é importante nessas coisas. Como a fé, a esperança e o amor, eles andam juntos. Não tem uma vida cristã operante sem estarmos andando por fé, com uma viva esperança na nossa vocação, no nosso chamamento, e andando em amor, irmãos. Não tem como. Não tem como um cristão ser genuíno e fervoroso, ele estando intrigado do povo. Ele achando que morreu, acabou. Não tem cristianismo que acha que morreu, acabou, não. Não tem. Não existe. Amém, irmãos? Então, primeiro, né? Não só nós vamos herdar na vida eterna algo, um status de incorruptibilidade, mas a própria criação inteira também será redimida disso. E nós temos essa esperança, mesmo que não seja diretamente para nós, mas nós fazemos parte disso. Amém? Aí agora a gente vai abrir em Tito. Capítulo 1 mesmo.
Aleluia. Versículo 1. Aí Paulo vai fazer a sua saudação, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, aqui já na saudação que Paulo faz a Tito, ele fala de uma esperança, de uma vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu. E também, irmãos, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Deus não é limitado como a gente, porque às vezes a gente promete uma coisa sem estar mentindo, mas não consegue cumprir. Amém? Mas Deus não é assim. Se Deus prometeu, irmãos, uma vida eterna, Ele vai manifestar isso no devido tempo. Como também no devido tempo, Ele manifestou a sua palavra mediante a pregação. Amém? Então, irmãos, Jesus não está demorando para voltar. Jesus não está demorando para voltar. Né? Por que tardas a voltar, Senhor? Jesus não está tardando a voltar. Né? Eu posso me atrasar, mas Deus não se atrasa. Né? Os profetas, quando falaram de Jesus, né, e o povo contemporâneo a Cristo, estavam esperando o Messias. Sabe o que a Bíblia diz daquele tempo? Diz que é a plenitude dos tempos. Quando chegou na plenitude dos tempos, Deus manifestou a palavra dele entre nós. Amém? E nós hoje continuamos manifestando a palavra por meio da pregação, irmãos. Então, se você vem para a igreja, se você, me desculpe a sinceridade, mas se você vem para a igreja e você gosta do louvor, você gosta de estar na presença dos irmãos, mas você não gosta de ouvir a palavra, irmãos, ainda dá tempo de se arrepender. Se você não gosta de ouvir a palavra de Deus, irmão, as coisas não vão mudar na sua vida. Porque é a palavra do Senhor que vai manifestar aquilo que Deus tem para tu. Se você não se apega a essa pregação, a mensagem da Bíblia, a mensagem da cruz, a gente está perdendo o tempo da gente. Amém? Então, é bom a gente... Eu não gosto de perder tempo. Eu não gosto. E tem um certo... Já faz tempo já que eu me liguei que tinha coisa que eu estava fazendo, era como enxugar gelo. E aí, irmãos, eu estou tentando avançar para coisas mais excelentes. Que você também tenha essa consciência. Deus tem mais para a gente. Mas se a gente não sai do nível que a gente está, como é que a gente vai avançar para aquilo que é perfeito? E aí fica aí o refletir, né? Você vai passar para o capítulo 2, versículo 11. Diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata
justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém? Então, aqui novamente no versículo 13 fala de uma bendita esperança. A manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu só fazer um link entre o que eu não falei do capítulo 1 e desse capítulo 2. Ele diz assim, ó, no versículo 11, aí, capítulo 2, versículo 11, ele diz: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Nesse capítulo 2, ele fala de um século presente. Agora, irmãos, é dever nosso, porque Deus já fez a parte dele, amém? Deus já nos capacitou, irmãos. Mas agora é dever nosso renegar uma vida de impiedade, uma vida de paixões mundanas. Também não existe conversão sem deixar práticas pecaminosas. Amém? A conversão requer, irmãos, uma prova. E a prova é justamente a tua ação. Né? Deixar, abandonar já no presente século. A Bíblia muitas vezes usa essa expressão de no presente século, no século vindouro, para falar de eras. De uma era que é agora, vamos dizer, de uma vida presente, e de uma vida vindoura, que é na eternidade, quando nós não precisaremos mais renunciar a pecado, porque nós não vamos poder pecar mais. Amém? E o que isso tem a ver com o capítulo 1, que eu disse que ia fazer um link de algo que eu não tinha comentado. Ele diz que, no versículo 2, capítulo 1, versículo 2, na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Aí o camarada fica meio perdido aí, né? Como é que Deus promete uma coisa antes dos tempos eternos? Aleluia. Aí o versículo 3 diz: e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação. Então é interessante, irmãos, como a gente pode ver em Deus algo que é exclusivo da natureza não compartilhada dele. Deus é eterno, irmãos. Deus, quando criou o tempo, diga assim, Deus criou o tempo. Foi Deus que criou o tempo. Deus está fora do tempo. Deus criou o tempo, mas manifestou no tempo a sua palavra. Então, Deus já tinha, antes da fundação do mundo, já propiciado o sacrifício para redimir o homem. Por isso que fala de tempos eternos, de eternidade a eternidade. Irmãos, eu não sou eterno. Eu sinto muito quebrar esse biscoito para alguns, que eu sei que tem muita gente pensando que a gente é eterno. O homem não é eterno. Misericórdia. Um dia eu posso pregar uma pregação inteira para convencer você biblicamente de que o homem não é eterno. O homem foi criado. Aquilo que é eterno não foi criado, irmãos. É uma questão de pura lógica. Deus é eterno.
o homem não é eterno. E por mais que Deus tenha compartilhado algumas coisas dele conosco, o homem entrará na eternidade quando sair do tempo. O homem só entrará na vida eterna quando sair do tempo, irmãos, que a gente está preso nisso daqui ainda. Então, irmãos, pode acreditar. Deus criou o homem. Ninguém criou Deus. Deus é eterno. O homem foi criado. O homem passou a existir no momento do tempo, dentro do tempo, no momento que Deus criou o homem passou a existir. Amém? Glória a Deus. Mas, realmente, eu tenho me incomodado com isso e, possivelmente, a gente vai ter um tempo oportuno para falar sobre isso. Amém? Mas pode crer, Deus não foi criado por ninguém, Deus é eterno, e Deus que não foi criado por ninguém, que é eterno, criou o homem. Amém? Dentro de um tempo, Cronos, inclusive. Aí depois a gente vai sair desse tempo, Cronos, e vai entrar na vida eterna. Amém? Aleluia, glória a Deus. E aí eu quero dar também uma ressalva aqui no livro de Hebreus. O livro de Hebreus, irmãos, é um livro realmente extraordinário. Né? Talvez, para o meu gosto, eu goste tanto do livro de Hebreus, porque eu vejo ele como algo muito difícil de ser feito. Porque se você pega uma pessoa que ela aprendeu de um jeito, para ela desaprender aquilo que ela aprendeu e aprender outra coisa, é tão difícil. Né? Tem quem diga assim que eu nasci assim, eu cresci assim, você é sempre assim. Né? E fizeram música com isso, eu vejo gente dizendo, eu cresci nessa fé, eu vou morrer assim. E esse livro de Hebreus foi Deus inspirando o homem a escrever e argumentar contra um povo que foi criado e ensinado numa lei que virou obsoleta, que tinha a sua importância, não é um engano que toda a vida foi ruim, não. Era bom, mas agora perdeu a sua importância porque algo melhor se manifestou. E é sobre isso que o livro de Hebreus trata. E eu estudando essa semana, eu achei muito interessante como no livro de Hebreus fala tanto de esperança. Para provar para o povo hebraico que aquela esperança que eles tinham só é possível por conta do sacerdócio de Jesus. Que o que garante aquela esperança deles é justamente o Cristo que eles rejeitaram. A gente tem uma esperança de vermos Israel redimida. Pois pronto, a redenção de Israel está em Cristo. A gente quer ver o reino de Israel estabelecido, pois é Cristo que vai estabelecer no milênio. A gente crê numa vida eterna, amém? Porque a promessa da vida eterna é do Antigo Testamento. Os profetas já falavam sobre isso. E quem é que, por intermédio de quem que foi propiciado isso para a gente? O Cristo. Então, o livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 6, capítulo 6, versículo 11, capítulo 6, versículo 18, capítulo 7, versículo 19, capítulo 10, versículo 23, fala justamente dessa esperança de uma vida vindoura. Amém, irmãos? Que nós estamos hoje falando da esperança que o Novo Testamento traz para uma vida eterna. E, no geral, irmãos, eu percebo como, na epístola de alguém aos Hebreus, como Deus está tratando um biscoito difícil de ser quebrado. Porque muitas vezes a gente tem convicções muito mais recentes e a gente é meio duro para quebrar. Só mesmo o poder da palavra para convencer o homem do caminho errado que ele estava
tomando. Amém? Então, por isso também, irmãos, que a gente depende da inspiração e do poder do ministério do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Né? A pregação por nossas próprias forças também seria inútil, porque quem convence o homem do pecado e do juízo é justamente o Espírito Santo. Amém? Aí agora a gente vai começar a ler aí as passagens aí nesses 15 minutos que nos restam. 1 Pedro, capítulo 1. Tinha alguém anotando aí os versículos? Porque eu falei rápido, né? De Hebreus, tu estava anotando? Hebreus 3, 6, Hebreus 6, 11, Hebreus 6, 18, Hebreus 7, 19 e Hebreus 10, 23. Amém? E aí está gravado ali, depois você vai lá e rebobina a fita. Que você não sabe o que é rebobinar uma fita. Essas meninas aqui da frente aqui não sabem nem o que é fita, quanto mais rebobinar uma fita. Né? Mas nós que já temos experiência, já fomos experimentados, a gente sabe o que é isso, né? Você volta lá e vê o vídeo, as referências. Hebreus não. 1 Pedro, capítulo 1, né? Aleluia. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada onde? Para quem? Diga assim, para mim. Tem uma herança reservada para você nos céus. Rapaz, é do cara glorificar mesmo ao Senhor, irmão. Né? Pelo menos um glória, pelo menos um amém, né? Você deveria se alegrar nisso, porque Deus reservou para você uma herança e está lá, reservada. Né? Tem restaurante que para você ir, você tem que fazer uma reserva. E quando você chega, tá lá o seu lugar preparado lá. Não, porque esse aqui é reservado. Pois pronto. É mais ou menos assim. No céu, lá tem uma coisa que está reservada para você. E isso é incorruptível, sem mácula, imarcessível. É o que Deus tem reservado para a gente no céu. Mas Ele nos regenerou para uma viva esperança. Amém? Tem coisa que não se manifestou ainda, porque não chegou o tempo de se manifestar. Deus sabe os tempos. Foi Ele que estabeleceu os tempos e as eras. Então, no tempo certo, Jesus vai voltar, irmãos. Com toda a glória que é dele. Ele vai voltar. Amém? No tempo certo, os mortos hão de ressuscitar. Quando for a hora, Deus que reservou essa hora só para Ele, Ele vai fazer, irmãos. Deus é fiel. E Ele cumpre as suas promessas. Amém? A gente viu que a vida eterna foi algo prometido pelo Senhor. Aleluia. Agora você está em 1 Pedro, né? Você vai para o capítulo 3. A gente estava no capítulo 1. Vamos ler do versículo 15 até o versículo 22. Amém? Essa passagem todinha, que é um pouquinho grande, a gente leu também, só que em um outro contexto. Ano passado. Eu
ministrei sobre como o cristão deve viver a sua vida politicamente falando. Você lembra? E aí eu li essa passagem aqui em um outro contexto, irmãos. E por que é que eu estou falando nisso? Eu estou falando disso porque o mesmo versículo, a mesma passagem que você lê e que Deus vai tratar contigo sobre um assunto no dia, é a mesma passagem que você vai ler e Deus vai tratar contigo outra coisa, porque a tua necessidade naquele dia já vai ser outra, mas a palavra de Deus vai servir também. Porque a palavra de Deus não fica velha. Por que ela não fica velha? Porque ela está fora do tempo. Ela é eterna. Amém, irmãos? Por isso que ela não envelhece. Passa céus e terra, mas a palavra permanece, porque ela é a verdade. Então, versículo 15 diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, me perdi. Contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o que é mal. Nota do leitor, obviamente. Obviamente, irmãos. É melhor a gente sofrer o dano. É melhor a gente sofrer porque está praticando o bom, o que é correto, do que estar praticando o mal e não sofrer nada. Eita, não, mas porque se eu falar a verdade, eu vou ficar de castigo. É melhor você ficar de castigo? Não, mas se eu ficar calado, né, ninguém vai ficar com raiva de mim. É melhor você falar. É melhor praticar o bom. Porque se for da vontade de Deus, a gente vai passar por isso. Amém? Enfim, aí versículo 18 diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus. Aguardava nos dias... Eu vou ler de novo esse versículo 20 aqui, que eu me perdi tudo. Versículo 20. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através das águas. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Diga assim, me salva. Figurando no batismo, amém? Não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio, diga assim, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. O que é que isso tem a ver com a esperança? Tem a ver porque no versículo 15, que é um versículo que talvez Gabriel aprecie mais, ele fala para nós termos a capacidade de responder a qualquer um que vos pergunte sobre a nossa esperança. E a nossa esperança está ligado, irmãos, a um Cristo ressuscitado. Amém? A nossa esperança está ligada a um Cristo ressuscitado que está sentado à direita de Deus Pai e que subordinou todas as coisas a esse Cristo ressuscitado, o qual nós, pelo batismo, também nos encontramos. A nossa esperança está aí, irmãos. Porque se, por intermédio de uma arca, Deus salvou 8 pessoas,
das águas, Deus nos salvou também das águas. Quando nós morremos e Ele nos puxa, ressuscitando dos mortos, irmãos. Por isso que se, pela fé, eu não acessar a minha ressurreição dos mortos, pela ressurreição de Cristo, a minha ressurreição vai ser para a segunda morte. Amém? Aleluia. Eu estou vendo a cara de vocês. Eu espero que vocês tenham descansado direito de noite, a noite passada. Que vocês não tenham emendado aí. Amém? Uma coisa com a outra. Quem tem ouvidos para entender, entendeu. Irmãos, culto de doutrina é bom demais. Amém? Nós temos uma viva esperança. Temos uma viva esperança. E se alguém perguntar dessa esperança para a gente, o que é que a gente vai argumentar? Qual é a razão da nossa esperança? A razão da nossa esperança é que teve um homem que morreu e ressuscitou. E ressuscitou para nos salvar. E porque ele ressuscitou, aí você que vai ler 1 Coríntios capítulo 15, se ele ressuscitou, eu ressuscitei junto com ele também, eu ressuscito também. Então os mortos ressuscitam. Cada um no seu tempo. Cristo as primícias. Depois, os que dormirem em Cristo. E depois, os que estiverem vivos na sua vinda. Amém? Interessante que Paulo, quando está eu acho que é em Atenas, né? Que o pessoal começa a tretar lá com Paulo. Você conhece o verbo tretar? Né? Tretar é criar confusão, né? Fazer problema, criar problema para Paulo. Paulo diz que ele estava sendo julgado porque ele cria na ressurreição. Estão me julgando aqui porque eu creio na ressurreição. Tem uns aí que não creem e estão querendo me punir porque eu creio na ressurreição, irmãos. Então, tinha facção judaica que não, eu me esqueci o nome deles agora. Os saduceus. Os saduceus não criam na ressurreição, mas os fariseus criam na ressurreição. Então, essa vida eterna está prometida, irmão. Há muito tempo. Então, assim, eu não creio em outra coisa que não seja a ressurreição. Amém, irmão? Vim nascer de novo como uma formiga. Né? Olha, você vem e você vive aqui, depois você morre, você pode voltar como uma formiga. Tem religião que crê dessa forma. Eu não creio, porque eu sou cristão. Tem religião que você vem, morre e volta como outra pessoa. Eu não creio assim. Eu creio no que a Bíblia está dizendo. Por quê? Porque eu sou cristão, eu creio na palavra. Amém, meus queridos? Então a gente leu aí 1 Pedro, as duas passagens. Vamos lá, 1 João, a gente vai ler, é pequena, 1 João. E depois a gente vai para a 1 Tessalonicenses para finalizar. 1 João capítulo 3, versículo 1. Quem chegou lá diz amém. 1 João 3:1 diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Já dando spoiler, quando a gente for falar de amor, a gente vai ler esse capítulo também. Amém? Vede com grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, diga assim, agora. Agora é o tempo presente. Amém? Somos filhos de Deus. Diga assim, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, irmãos, se agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou, é porque tem coisa que ainda não é para acontecer. Amém? Mas quando for para acontecer, vai acontecer. Porque Deus é poderoso.
Amém? Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. De que esperança é que João está falando? Da esperança de sermos como ele é. Que nós não somos ainda. Mas chegará um tempo, quando ele se manifestar, que nós seremos. Amém? Então, irmãos, essa é a esperança que nós temos, não para agora, mas para logo logo. Amém? 1 Tessalonicenses, a gente vai finalizar com a leitura, com essa leitura. Amém? Capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 13. Diz assim: chegaram lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Os que dormem, ele está se referindo aos que morreram. Amém? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, que ficarmos até a sua vinda, a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles. Com eles quem? Os que ressuscitaram primeiro. Entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Para que é que a gente vai consolar uns aos outros com essa palavra? Para que é que a gente vai consolar uns aos outros com essa palavra? Para que a gente não se entristeça como aqueles que não têm esperança. Amém, irmãos? Se por algum motivo um ente seu falecer, amém? E ele estiver em Cristo, você não precisa se entristecer como aqueles que não têm esperança. Por isso que é importante a gente pregar a palavra, irmãos. Imagina se Jesus voltasse no galo da madrugada. No dia do galo da madrugada. Imagina se Jesus voltasse no carnaval. Nós precisamos pregar essa palavra. Precisamos evangelizar, irmãos. Eu vi foto da prefeitura daqui da cidade no Instagram ontem, aérea assim, o tanto de gente que estava ali, irmãos. Muita gente. Incontável, né? Parecia areia do mar. Mas precisam de salvação, precisam de Cristo. Porque o homem que morre sem essa esperança
Aí sim acabou. Porque ele não vai estar eternamente com Cristo. E a vida está em Cristo. Então essa pessoa não tem vida eterna. Amém, irmãos? Então nesse domingo, né, no dia de hoje, a gente viu o que a Bíblia fala sobre essa esperança vindoura. Mas não fica triste, irmão. Porque Deus tem uma esperança para essa vida também. Sabe qual é? Cristo em vós, a esperança da glória. Existe algo que é para o ministério do Espírito Santo, por tempo da igreja, uma esperança em mim e em você, para a gente manifestar os céus aqui, manifestar a eternidade no tempo. Amém? E a gente vai ver isso domingo que vem, eu acho, né? Eu acho, domingo que vem, né? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Né? Que Deus leve você em perfeita paz, né? Alma, corpo e espírito preservado e próspero aí, nesse domingo. Que você também tenha desejo ardente no seu coração de estar aqui hoje e amanhã também, irmãos. Amém?